precisamos aprender a lidar com as nossas diferenças. Acredite, há um caminho possível. Portanto, considere profundamente o que eu vou dizer. Olhe para a nossa sociedade. Agora, pense no conceito de sabedoria. A sabedoria é reconhecida por nós como a condição daquele que tem conhecimento. Se você buscar por uma analogia que represente o que é um homem sábio, descobrirá que o percebem como um indivíduo que possui uma lamparina, uma lanterna, uma luz. Ele ilumina tudo o que está oculto, mostra o que não conhecemos ou compreendemos, aquilo que a gente não consegue enxergar. Desta maneira, chamarei a sabedoria de luz. Quando você olha para a pluralidade que é a sociedade, você reconhece que a luz não pertence exclusivamente a um grupo só. Ela não pertence somente ao lado A, por exemplo, na mesma proporção em que não pertence ao lado B. A luz não pertence individualmente a nenhum dos dois lados. Contudo, paradoxalmente, ela está presente em ambos, mas está potencialmente presente. Isso porque a luz só é possível se ocorrer ao mesmo tempo para ambos os lados, A e B. Sim, ao mesmo tempo. Em outras palavras, ela só acontece quando lado A e B se enxergam sob a luz. Chamarei isso de quando os irmãos se reconhecem. A luz exige aproximação. Exige que ambos os lados sejam capazes de identificar ao menos um ponto em comum, ainda que na maior das diversidades. Sim, a luz é um desafio. Mas veja, quando o lado A e B estão sob a luz, eles se comunicam. Olhe, acontece a comunicação. A comunicação é o ponto em comum nesse momento, ou o ponto-chave para entendermos o que mantém a luz. A luz, neste sentido, é, portanto, produto da comunicação. Isso significa que lado A e B não experimentariam a luz isoladamente, porque sendo ela dependente da ação de comunicação, cada polaridade depende de sua versão inversa. Se olharmos para as nossas instruções mais arcaicas, encontradas nas histórias da sociedade, se explorarmos os ensinamentos religiosos e quais mandamentos os mestres mais respeitados transmitiram, inevitavelmente vamos nos deparar com o maior dos desafios. Aquele desafio que é o âmago em todos os ensinamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a máxima em todos os ensinamentos. Reforçarei, o maior desafio de todos os tempos. Buscamos por paz. Idealizamos um mundo em que não exista mais todo esse sofrimento. Acreditamos em sua possibilidade, em sua possível existência. E isso fielmente. Acreditamos profundamente que podemos alcançar essa paz, que podemos projetar o que está no ideal diretamente para a nossa realidade. Seja na ótica dos religiosos, em seus paraísos prometidos, seja na ótica dos cientistas, quando não negam a possibilidade de que a humanidade pode se desenvolver político e tecnologicamente de tal maneira que consiga superar nossos maiores problemas sociais.
causados pela fome, pobreza, doenças. Quero dizer que há mais em comum do que podemos imaginar entre os diferentes, entre os que pensam diferente, falam por outros códigos, entre lado A e B. Veja só isso. Existem indivíduos que interpretam o mundo sob a ótica espiritual, ou então os que interpretam sob a ótica científica. E não vamos esquecer daqueles que, por vezes, equilibram e combinam os dois lados. Bom, todos esses que citei concordarão numa coisa. Nesses paraísos que idealizamos, as diferenças entre os indivíduos não seriam um problema. Os diferentes se comunicariam. Na individualidade de cada um, toda individualidade seria digna e respeitada unanimemente. Tudo através da comunicação. Neste lugar de respeito, convívio saudável, harmonia, os indivíduos experimentariam o que idealizamos por paz. Agora, o que mais intriga não é acreditarmos na possibilidade desses paraísos em algum futuro. É acreditarmos que ele seja possível somente em algum futuro. Esteja aberto para a seguinte reflexão. Se você considerar que os pecados são ações humanas que provocam o mal, ou ainda que prefira uma ótica mais científica e determine que a delinquência corresponde a todo comportamento que prejudica o outro ou a si mesmo, considerar isso exige reconhecer que pecamos e agimos a todo instante, delinquentemente. Por quê? Você deve estar se perguntando. Por que nos subestimamos? Nos subestimar é um pecado. Nos subestimar é um ato de delinquência. Reconheça isto. Todos concordam. Subestimar-se não é uma ação inteligente. E subestimamos, dia a dia, a nossa capacidade de viver em harmonia, nossa capacidade de nos respeitarmos, a nossa capacidade de coexistirmos. Sim, coexistirmos. Você nunca deve ter parado para olhar profundamente que você coexiste com o diferente desde sempre. A sociedade coexiste em diferenças desde sempre. Vamos para nossa história. O que tem por trás de nossos holocaustos, nossas mais assassinas e destruidoras guerras? O que há é a nossa dificuldade em respeitar o diferente, nossa necessidade de desaparecer com a oposição, nosso comportamento irracional e primitivo de embate, de conflito. Veja, a ação destrutiva de confronto é o inverso da comunicação. A finalidade do confronto é destruir qualquer possibilidade de comunicação. O confronto aniquila. Reconheça também que a oposição nunca deixará de existir. O negro diante do branco nunca foi aniquilado. A dificuldade do branco de coexistir com o negro montou o cenário horrendamente perfeito para que a escravidão se instalasse. A dificuldade do alemão em coexistir com o judeu nos marcou com uma história impossível de ser concebida por qualquer um de nós. Tamanho é o seu sofrimento. Observe, nenhum lado nunca foi aniquilado. Quando olhamos para o passado e aprendemos
que toda e qualquer religião que não fosse a católica levava seus praticantes à chamada fogueira santa, pensamos: que absurdo! Como chegamos nesse ponto? Através do pecado de subestimar-se, através da delinquência em se subestimar e acreditar fortemente nisso, de que somos incapazes. Você acha que o branco, ao trazer os negros nos navios, acreditava numa futura realidade em que ambas sociedades, branca e negra, poderiam, além de se respeitar, se amar? Não. Eles não acreditavam nisso. Eles se subestimavam. Os senhores de engenho, que distribuíam e organizavam os negros, os capitães do mato, que buscavam os negros que fugiam, assim como os feitores, aqueles que aplicavam castigos nos negros. Todos eles eram pecadores, eram delinquentes. Não reconheciam nem identificavam a capacidade de coexistir. E, para além disso, coexistir com respeito. E olhe só, sabemos disso hoje. Sabemos que é perfeitamente possível, saudável e digno, que um negro frequente a mesma escola de um branco. Sabemos disso. Agora, identifique por conta própria neste ponto da nossa existência, na história que estamos escrevendo no momento. É aqui, exatamente aqui, que A e B se comunicam, que a luz acontece, que a iluminação se desenvolve, que a sabedoria se sustenta. No passado, não sabíamos e, no pecado, na delinquência de nos subestimarmos, fizemos o que fizemos. Temos hoje a história que temos. Diante de tudo o que foi dito, olhe para sua realidade. Você segue se subestimando. Para cada conflito contra o diferente, você pecou em se subestimar. Você falhou. Veja, a coexistência não é uma hipótese. É a realidade inevitável, percebida por qualquer um. Portanto, o caminho de seguir existindo, coexistindo, não é uma escolha, é o único caminho. Coexistimos e seguiremos em coexistência, estejam os lados A e B em harmonia ou não. Veja que desastroso. Percebemos a realidade e, ao mesmo tempo, interagimos com ela como se fosse uma espécie de cabo de guerra. Nessa dinâmica, eventualmente, um dos lados ganha mais força e espaço, mas é temporário. E essa é a raiz. Nenhum lado nunca, jamais vai ceder. Estamos, nesse modo de fazer, nos condenando à coexistência conflituosa, incitando cada vez mais e primitivamente o comportamento de embate do lado A contra o lado B e vice-versa. O conflito é o inverso da sabedoria, da iluminação, da luz. Reflita sobre isso. Para cada indivíduo nascido no sexo masculino, que tem a sua identidade de gênero, a mulher, e, em razão de sair fora do que é considerado tradicionalmente normal, seja humilhado, desrespeitado, assassinado. Para cada indivíduo transgênero que estabelecemos esse fim, pecamos enquanto sociedade. Falhamos enquanto sociedade. A máxima, ame ao próximo como a ti mesmo, morre. Matamos a possibilidade de amar ao próximo, porque matamos o próximo.
Não esqueça, coexistir não é uma escolha. Agora, como coexistimos, sim.